Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, é só confiar em Deus que tudo vai ficar bem. Meus amores, hoje estou aqui para nós dar início à nossa segunda aula das nossas Cocoricó. Mas antes de nós começar a nossa aulinha, primeiramente vamos agradecer o nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso Criador. Então, primeiramente, muito obrigada, meu Deus. Obrigada, gratidão pela minha vida. Sou muito grata pela minha saúde, meu Deus. Muito obrigada. Gratidão pela minha família. Muito obrigada. Eu sempre falo, primeiramente o Senhor, segundo a minha família. A minha família é a minha base. Meninas, gostaria de agradecer muito. Não posso deixar de agradecer pelas minhas três Maria. A Maria Clara, a Maria Helena e a Maria Manuela. Muito obrigada, meu Deus. Gratidão por a oportunidade e o privilégio que eu tenho saúde para acompanhar o crescimento das minhas três Maria. Então a palavra é gratidão. Muito obrigada, meu Deus, pelo dom, o talento que o Senhor me concedeu e a oportunidade que eu posso estar compartilhando com vocês, minhas amiguinhas. Então, é só gratidão. E quero dizer para vocês, meninas, que eu sou muito grata por cada uma de vocês. Que Deus venha abençoar, derramar chuvas de saúde na vida de cada um de vocês. Porque se nós tiver saúde, nós tem tudo. Nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Porque o dom, o talento, Deus deu para mim e para você. E quero dizer para vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês assistirem essa aulinha. Então, eu quero falar para vocês que estão caindo de paraquedas, cai, balão, cai aqui, ó, no ateliê WJ Salada de Fruta. Meninas, antes de nós começar a nossa aula, eu quero falar para vocês, pedir por favor, por gentileza, gratidão, se vocês sentirem no coração de vocês que eu sou merecedora. Aquelas que não são inscritas, se inscreve no canal. Aquelas que já é inscrita, muito obrigada. Vocês que visualizam meus vídeos, gratidão. Mas menina, compartilha os vídeos, ativa o sininho das notificações, deixa o joinha de vocês que faz toda a diferença aqui para mim. E não esquece de hypar. Meninas, é através de vocês que o canal cresce e vocês me dão a oportunidade de eu poder estar trazendo conteúdo para vocês. Então eu peço para vocês, compartilha, hypar, ativa o sininho e deixa os comentários de vocês que ajuda bastante. Mas quando vocês entrar para assistir o vídeo, já deixa lá o joinha. Porque às vezes a gente se empolga com o conteúdo e esquece de deixar o joinha para ajudar o canal, tá bom, meus amores? Então hoje nós vai fazer da continuação na nossa aula das Cocoricó. Então nós já fez a primeira aula, que foi o galo. Hoje nós vai fazer a segunda aula, que é a patinha faceira, gente. A patinha, ela também tá na família das Cocoricó. Então, hoje nós vai fazer a nossa patinha faceira. Olha que fofura essa patinha. Olha isso, gente. Não é um luxo? A nossa patinha faceira. Então, vamos assistir a aula com bastante atenção, com muita paciência, porque é prestando atenção na aula que nós aprendemos a fazer as nossas peças, tá bom? Eu já faço as minhas aulinhas aqui, eu sei que às vezes fica um pouquinho cansativa, porque as minhas aulas é direta, eu não dou corte, eu não dou pausa. E o que que acontece? As minhas aulas, se vocês for analisar, é uns mini cursos, gente. Por quê? Eu não dou pausa. Eu não dou corte, eu vou direto, ensino do começo ao fim a minha peça. Isso é muito bom,
porque vocês não vai ter dúvida nenhuma do que eu tô passando para vocês, tá bom? Então vem comigo e vamos fazer a segunda aula da patinha farceira. Vou deixar ela aqui do cantinho e vamos começar. Primeiro eu vou explicar para vocês aqui a respeito dos moldes. Deixa eu virar a câmera, já botei a mãozona na frente, como sempre, né? Vou explicar aqui para vocês o molde da patinha. A patinha, nós vai costurar o corpo da patinha, para me explicar para vocês entender. Porque eu sei que vocês que já adquiriram os moldes, muito obrigada, gratidão. Mas tem muitas meninas que às vezes pode ter adquirido e tá começando agora. Então vamos ter um pouquinho de paciência, né, meus amores? Ó, o molde da patinha é 2 folhinhas, tá? Vocês mandar imprimir na folha A4. Então você vai colocar aqui. Eu acho que aqui não vai dar para vocês ver direito, mas no molde tá assim, A com A, unir A com A. Então vocês colocam bem certinho aqui. Vocês podem estar colando ou vocês podem recortar também. Ó, vocês cola, recorta e cola o molde de vocês numa folha, numa cartolina ou até em uma folha, sabe essas capas de caderno, para que o molde de vocês tenha durabilidade. Porque se vocês deixar na folhinha de ofício, né, na folhinha sulfite, ela rasga, né? Porque a gente molde, a gente usa bastante. Então aqui tá o molde do corpinho, o molde da asinha, o fundo e o pezinho. Eu vou explicar para vocês. Eu sempre coloco assim: asa você vai riscar 2 vezes no tecido dobrado, tá? O pezinho a mesma coisa. O corpo você vai riscar e vai cortar. Se vocês for fazer num tecido que tem elasticidade, que tem elastano, vocês podem riscar, costurar, cortar bem rente o risco e costurar. Se vocês for fazer em tecido plano, que dá para fazer em tecido de algodão, ela vai ficar um pouquinho mais magrinha. Mas o que que acontece? Vocês podem estar riscando e pode estar aumentando na costura. Vocês costuram por fora do risco. Se vocês for fazer no tecido que tem elastano, costura no risco. Se vocês fazerem no tecido que não tem elastano, vocês costuram fora do risco para ela ficar mais gordinha. Mas eu vou costurar aqui o corpinho para explicar para vocês, tá bom? Então, até então, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou explicar para vocês. Nós vai começar pelo pezinho. O pezinho, eu já risquei aqui, ó. Risquei aqui os 2 pezinhos. Costurei em cima do risco, porque eu tô usando aqui o soft. Mas você pode estar fazendo os pezinhos com feltro. E a patinha todinha dá para fazer com feltro também, tá? Então, ó, já costurei aqui para não ficar muito cansativa a aulinha, né? Risquei os 2 pezinhos no meu tecidinho dobrado, né? Que seria o tecido duplo. E já costurei. Risquei 2 vezes. Vou tirar aqui os meus alfinetes. E vou refilar aqui o meu pezinho. Porque no pezinho, eu vou explicar para vocês como que nós vai fazer. Vou cortar aqui, ó, cuidado para não cortar a costura, tá? Lembrando que nós tá na segunda aulinha das cocoricó. Amanhã eu vou ter que trazer 2 aulas, porque ontem não deu para mim fazer a aulinha, né? Amanhã é sexta-feira, vai finalizar o nosso mini cursinho das nossas cocoricó. Também eu quero dizer para vocês que vai aí a promoção de 4 moldes por apenas R$10. É só até amanhã, sexta-feira, tá? Os moldes vai ser o preço normal, R$10 cada molde, que também não é caro, né, gente?
Mas se quem tá adquirindo os 4 por R$ 25 é incrível, né? É maravilhoso. Mas o molde, a promoção é só até sexta-feira. Ó, vou colocar espelhadinho, tá? Vou colocar os pezinhos espelhadinho, vou vir aqui, ó, bem aqui no cantinho, vou fazer um risquinho. Nesse risquinho, eu vou fazer um corte, para nós desvirar. Pega um tecidinho só, tá, gente? Para não cortar os dois tecidos e vocês não perder a pecinha de vocês, tá? Vou vir aqui, ó, vou fazer uma abertura, não precisa ser muito grande, tá? Ó. Agora, ó, deu os piquezinhos nos cantinhos aqui, ó, entre os dedinhos aqui. E agora nós vai desvirar a nossa peça. Outra coisa, meninas, às vezes vocês falam assim, ah, eu não vou fazer porque eu não tenho o mesmo material que a Geni deu a aula. Gente, não. Não pensa desta forma. Não perde de fazer as suas peças e de ganhar o dinheirinho de vocês, tá bom? Vocês fazem com o material que vocês têm em casa. Eu vou dizer para vocês, menina, eu tenho uma aluna, eu acho que eu posso falar que é minha aluna, né? Ela já adquiriu o molde, ela já fez o galo, ficou incrível. Ela não tinha o soft, ela fez pezinho, bico, crista, tudo com feltro, ficou incrível a peça dela. Então eu falo para vocês, não se apega a isso, tá? Agora os pezinhos, eu vou colocar um pouquinho de plumante, tá? Vou encher esses pezinhos. Lembrando que eu começo a encher lá nas pontinhas dos dedinhos primeiro, tá? Vou colocar nos dedinhos. O pezinho, ele tem que ficar bem gordinho, mas os dedinhos, tá? Não precisa colocar muito plumante na peça, porque a gente vai precisar passar uma costurinha, porque o patinho, as patinhas dele são coladinhas, né? Então, nós vamos passar uma costurinha aqui para fazer uma leve marcação. Então, não enche muito o plumante, porque depois você não vai poder costurar. Lembrando que vocês também podem passar aquele alinhavinho, que vai ficar lindo, tá? A gente, eu mesma aqui, ó, eu sempre falo para minhas alunas, eu dou uma ideia, mas a criatividade é de vocês. Nunca a peça fica igual. Às vezes você fala assim, ah, eu não vou fazer a minha peça, ó, enchemos dessa forma. Agora eu vou passar uma costurinha aqui entre os dedinhos. Às vezes você fala assim, ah, eu não vou fazer a minha peça porque eu não tenho o material. Lembra, gente, que o artesanato tem a característica, né? Não sei nem como que fala a palavra, a carinha de cada artesã. Então, cada uma de nós tem o nosso jeitinho, tem a forma de nós fazer as nossas pecinhas. E o gostoso é isso, você pega uma ideia e a gente dá uma sugestão. Então, vocês criam a peça de vocês, vocês mudam as cores, você muda muitas coisas, muitas formas, você muda os detalhes, a decoração e fica a sua peça com a sua cara, com a cara da artesã que criou, que fez. Ó, ficando assim, tá? Vou fazer aqui na outra. Então, o pezinho, vocês enchem um pouquinho e passa essa costurinha. Não põe muito plumante para facilitar na hora que vocês for fazer essa costurinha aqui. Lembrando que isso aqui também você pode fazer na máquina doméstica, tá, gente? Às vezes você fala assim, ai, professora, mas a minha máquina é uma máquina doméstica. Dá para fazer, gente. Eu costuro na máquina doméstica também. Vocês podem ver que eu tenho vídeos aqui que eu gravei dentro do meu quarto, porque na época era muito barulho aqui fora, não dava para mim vir para cá.
e não tinha como eu levar a máquina industrial lá para dentro do meu quarto, que é bem apertadinho. Vocês veem que as minhas coisas eram em cima da cama. Eu tenho muita aula desta forma. Então, isso é para vocês saber também que vocês não precisam ter um espaço muito grande para vocês trabalhar, tá bom? A gente trabalha no espaço que nós tiver. Na cozinha, eu tenho aluna que faz as peças na cozinha. Tem aluna que trabalha dentro do quarto, assim como eu já trabalhei e trabalho. Então, não vou deixar de fazer por causa do espaço. Não, procura o cantinho na sua casa e faz. Eu tenho uma aluna que ela faz as peças dela na área de serviço. Então, gente, não é desculpa de vocês fazer, tá? Ó, fiz isso aqui. A abertura vai ficar para cima. Não precisa fechar, porque isso aqui depois vai ficar tudo cobertinho. Olha que fofinho que já ficou os pezinhos, né? Então, vamos reservar os nossos pezinhos. Eu vou falar aqui a respeito do bico, né? Já vou explicando tudo para ficar mais fácil. O biquinho, eu peguei aqui, ó, a ponta do biquinho mesmo, aqui do meu molde. Coloquei no meu tecidinho, risquei aqui a voltinha e costurei. Mas isso aqui, vocês podem estar fazendo, ó. O bico é só para fazer esse detalhe aqui. Mas isso aqui você pode pintar também com a tinta de tecido, tá? Costurei aqui a voltinha toda e vou refilar. Vamos deixar essas partes aqui já prontinha, porque nós vai trabalhar hoje aqui na máquina, mas depois nós vai ir para a mesa para nós montar a nossa peça, né? Lembra que todas as costuras, gente, vocês dão retrocesso no início e no final. Então, aqui, ó, tá o meu biquinho, tá? Não vai enchimento, vamos reservar. As asinhas aqui, ó, eu vou deixar pra gente fazer lá na mesa, tá? Agora vamos aqui pro corpo, que o importante aqui agora é eu explicar a respeito do corpinho para vocês. Ó, o meu corpinho eu risquei, tá? Ó, risquei aqui, estou trabalhando no soft, como eu falei para vocês, então é um tecido que ele estica, né? Mas se vocês for trabalhar no tecido de algodão, vocês risca, corta um pouquinho fora do risco para vocês costurar ou se vocês fazer desta forma, vai ficar só um pouquinho mais magrinha, mas vai ficar linda. E aqui tem as pence, tá? Tem as pence aqui, lá no molde tá marcando tudo bonitinho. Primeiro, nós vai fechar essas pence. Eu vou tirar aqui um alfinete, né? Ó, tá aqui a nossa patinha. Agora, primeiro a gente vai fechar as 4 pence, tá? Vou fechar aqui a primeira. Sempre com retrocesso, tá, meninas? Gente, se às vezes não dá para vocês entender direito, qualquer dúvida, vocês me tiram lá no WhatsApp, tá? O WhatsApp do ateliê é o 11 989520847. Meus amores, eu só não posso atender ligações. E se eu demorar de responder as mensagens, tem um pouquinho de paciência que eu respondo, tá? É bem facinho de fazer essa patinha. Ó, costurei aqui, ó, fechei as 4 pence, tá? Fechei aqui as 4 pence. Agora aqui é o fundo. O fundo é desta forma, tá? O molde do fundinho vai desse jeito para vocês. Vocês vai riscar. Eu vou costurar desse ponto a esse, tá? E desse ponto a esse. Eu vou colocar o molde aqui para vocês visualizar melhor. Eu vou fechar aqui, ó, desse biquinho aqui nesse tecido aqui, onde vai ficar a abertura. E desse ponto a esse, tá? Retrocesso no início e no final. Desta forma. Retrocesso. E retrocesso. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou refilar, ó.
Pode cortar no risco. Ficando assim. Aqui eu corto, respeitando a minha costura. Esses tecidinhos que eu deixo aqui, isso aqui vai facilitar na hora de eu fechar. Então, ficando assim. Costurei desse pontinho aqui, tá? De um lado e do outro, tá? Vou tirar os alfinetes. E ficou assim, tá, gente? Ó, aqui é onde fica a nossa abertura, que é por onde nós vai encher a nossa peça. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na minha peça, eu vou pegar um lado, tá? Primeiro. Daqui, ó, da primeira pence. A primeira pence aqui do pescocinho. Eu vou vir aqui, ó, vou medir 2 dedinhos, ó. Daqui da onde eu fiz a pence, 2 dedinhos. Vou marcar aqui. Tá? Eu vou pegar aqui a fita para vocês entenderem melhor. Porque às vezes o meu dedo é mais magrinho, o seu é mais gordinho. Daqui da onde eu fiz aqui a pence, eu vou medir aqui, ó. É muito importante. 4 centímetros. 4 centímetros da primeira pence do pescoço, tá? Do pescoço. Vou medir 4 centímetros. E vou vir aqui com o fundo aqui, né? E vou colocar aqui, ó, o biquinho. Aqui, ó. Aqui pelo direito, direito com direito. E vou costurar. Vou tirar o meu alfinete. E vou costurar, tá? Vou costurar aqui a voltinha todinha. Não puxa se você for trabalhar com tecido que estica, com malha, ela vai ficar muito lindinha na malha, tá? Ó. Costurei aqui, ó. Tá? A primeira aqui, ó, a primeira voltinha, ficando assim, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou fechar toda a nossa patinha. Porque aqui, essa outro lado aqui, ó, você já vai vir fechando ela por completo, tá? Vou vir aqui, ó, coloco o biquinho bem certinho, alfineto, e vou começar a minha costurinha. Aqui você pode começar da onde você preferir. Eu vou começar aqui da cabecinha, tá? E vou costurando, ó, dou um retrocesso. E vou costurando aqui em cima do risco, tá? Porque o meu tecido estica, tá? Cuidado nas curvinhas, com calma, tá? Pra ficar tudo bem costuradinho. Ó. Marca tudo certinho, faz o risco bem bonitinho, que ela vai dar o tamanho certinho, gente. Ó. Vai costurando, respeitando as curvas, vai devagarzinho, levanta o calcador, gira a sua peça. Ó, gente, todas essas curvinhas tem que fazer com bastante calma, bastante atenção, que é o charme das suas peças, tá? Ó. Venham aqui. Ó, chegamos aqui no fundo, agora você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Olha. Dá um retrocesso, sempre em união de costura. Eu gosto de dar um retrocesso, que é para minhas peças ficar, na hora de eu encher, eu ter segurança, ó. E aí, você vai costurando desta forma. Ó, eu dou um retrocesso nas pence, nas costurinhas da pence, ó, viu? Aqui agora, ó, eu só vou a voltinha todinha, ó. Um retrocesso na união aqui das costurinhas.
E assim, você pode fazer, olha, toda certinha, tá? O molde de vocês, meninas, vai todo direitinho. Às vezes os meus moldes não são os moldes mais lindos, mais perfeitos, mas que dá tudo certinho, dá. Retrocesso. E a nossa pecinha tá costuradinha. Olha o fundo como que ficou, tá vendo? Agora eu vou tirar. Ó, agora o que que eu faço? Aonde tem alguma curvinha aqui do pescocinho, aqui embaixo do pescocinho, eu faço um piquezinho, tá? Vou tirar os meus alfinetes. Olha para vocês verem que fofa e que perfeição que fica. E vou desvirar a minha peça. Olha como fica bem arrumadinho, tá, gente? Mas isso vocês costuram respeitando aqui as curvinhas, pra ficar bonitinho, ó. Ó, como ficou aqui a união, tá? Ó, tudo bonitinho, tá vendo? Ó. E fica desta forma, a nossa peça tá toda costuradinha. Agora nós vai pra mesa, que nós vai começar a montar a nossa peça. Vou dar um giro aqui, dei uma arrumada aqui para me ver se vai ficar melhor trabalhar dessa forma. Gostaria que vocês deixem aí a opinião de vocês, se ficou bom, se deu para entender direitinho dessa forma, tá bom, meninas? Então, vou vir aqui. Vamos aqui para a mesa. Vamos lá. Eu acredito que vai ficar bem bacana a gente trabalhar dessa forma aqui, né, menina? Vamos deixar a nossa fofucha aqui e vamos lá. Aqui tá as asinhas, né? As asinhas eu risquei, né? Como eu falei pra vocês. Deixa eu pegar aqui a asinha. Deixa eu colocar daqui. Pra não ficar... Coloquei a mesinha um pouquinho maior, né? Pra mim tá trabalhando aqui com vocês. Ó, risquei a asinha. Risquei as duas asinhas. Costurei em cima do risco. Agora nós vai refilar essa asinha. Às vezes é pecinha que eu podia já trazer pronta isso aqui, né, meninas? Presta atenção nessa aula da costurinha, como que eu vou explicar aqui nessas peças, que as outras duas aulas eu vou trazer as peças costuradas, desvirada e já tudo cheio, para não ficar a aula muito cansativa, tá bom? Porque as peças, a forma de costurar é iguais. Mas eu vou dar umas dicas aqui, né? Que nem aqui a costura do fundo da patinha, né? Vou tirar aqui os nossos alfinetes. Agora aqui, para nós cortar, para nós abrir aqui, fazer as aberturas das asinhas para desvirar, a gente vai colocar espelhadinha assim, ó, gente, ó, curvinha com curvinha. Ou se vocês colocar assim também, dá certo, mas tem que estar espelhadinha assim, ó, tá? Ó, ou pra dentro desta forma, tá? Agora eu venho aqui, ó, faço um risquinho de um lado e do outro, porque nós temos que ter esse cuidado para na hora que a gente colocar na peça, a abertura ficar para dentro, tá? Isso é peça com perfeição, gente. Eu sempre falo isso para minhas alunas. Vamos caprichar nas nossas peças, né? Porque, primeiro, o artesanato está crescendo bastante, gente. Quem não tá aí atento os artesanatos,
Fica atento, gente, que o mundo do artesanato está crescendo, está se espalhando muito. Muita gente hoje está vindo viver do artesanato e hoje tem as pessoas escolhem as peças, tá? Então, quanto mais você ter perfeição, peças bem feitas, vai ser melhor para vocês, tá? Ó, tá vendo? A abertura ficou assim. Então, quando você colocar na sua peça, essas aberturas vai ficar para dentro. Agora, vamos encher aqui as nossas asinhas. Também não precisa colocar muito plumante aqui, tá? As asinhas não precisa estar muito cheia. Se vocês for fazer com o soft, principalmente, que o soft ele já é um tecidinho bem... Ele já dá um volume bacana, tá? Então, não precisa encher muito. Olha que fofurinha. Esse peso de porta, essa gatinha, ó, essa patinha pezinho de porta, gente, vocês podem estar fazendo também para decorar quartinho de criança, tá? Dá para vocês fazer elas também para colocar em um nicho para decoração. Então, assim, gente, as minhas peças que eu faço, eu trabalho como peso de porta e peças decorativas. As minhas clientes, a maioria das minhas clientes, elas usam mais como peças decorativas. Ó, as asinhas tá pronta. Eu já vou aqui adiantar, deixar aqui já com acabamento. Tô aqui fazendo o acabamento com esse pompom, mas vocês podem estar colocando uma pasta manaria, vocês podem estar decorando da forma que vocês achar melhor. Ou vocês podem também não colocar nada, vai ficar linda quanto, tá? Pode fazer com tecidinho estampado, que vai ficar um luxo, tá bom? Então, vamos aqui. Vou colocar esse pomponzinho. Isso, gente, chama-se valorizar a peça, tá? Decoração é valorizar a sua peça. Então, você usa o que você tiver, a sua imaginação, deixa a sua imaginação fluir, gente. Isso aqui é a gente viajar na nossa imaginação, tá? Pode colocar uma grega aqui, né? No caso, uma cianinha. Muita gente não conhece por grega, né? Então, você pode estar colocando aqui uma cianinha. Isso aqui é decoração, tá, gente? Decoração, valorizando a sua peça. Uma coisa que você tem que ter bastante cuidado. Cuidado com a cola quente, para não sujar, não ficar mostrando a cola, tá? Olha como ficou. Eu nem vou fechar isso aqui. Eu não fecho porque isso aqui não vai aparecer. Então, coloquei aqui o meu pomponzinho. Olha que luxo que já ficou, né, gente? Então, para vocês verem, um simples pomponzinho, como dá uma vida na peça, né? Como valoriza o nosso trabalho. É por isso que eu falo, gente, valoriza o seu trabalhinho. Deixa eu arrumar aqui. Valoriza o seu trabalho, faça com amor, faça com carinho. Ó, gente, eu trabalho com a cola quente. No início, vocês podem perceber que lá no início das minhas aulas, do meu canal, eu não usava muito a cola quente, eu não tinha muito prática, eu até falava com as meninas, mas hoje a gente vai aprendendo e eu vejo que a cola, se você saber trabalhar direitinho, primeiro, adianta bastante o seu trabalho. As peças, gente, fica a peça segura, não precisa ter medo. Eu tenho um cliente que lava as peças daqui do ateliê, já me falou que lava, nunca teve problema. Depois que as minhas clientes começou a me falar isso, eu senti mais segurança de passar para vocês a trabalhar com a cola quente.
Agora, lembra, a cola quente, você tem que trabalhar com a cola de qualidade e a cola tem que estar bem quente para você não ter problema de descolar, não ter problema de estar soltando, tá? A minha netinha, eu fiz as bonequinhas do nicho de quando a minha netinha nasceu, gente. Então, eu vou dizer para vocês. A minha netinha vai fazer 3 anos. As bonequinhas do nicho, tá tudo perfeita. E a minha nora lava na máquina, gente. Na máquina. Deixa eu pegar aqui uma agulha. Então, as asinhas ficou assim. Olha que fofura. Agora aqui eu vou colocar um botãozinho, gente. Um botãozinho, tá? Vou colocar esse botãozinho aqui para dar um charme. Lembrando que eu já tô deixando as pecinhas prontas. Vou trabalhar com bastante calma, tá, gente? Não fica chateada que o vídeo fica longo. Mas a partir de agora, meus vídeos vai ficar mais um pouquinho longo, porque eu vou trabalhar com bastante calma, vou ensinar bem um passo a passo, com bastante tranquilidade, para que vocês venham a fazer. Então, eu tenho aluna que está muito satisfeita com o meu trabalho e eu estou muito satisfeita de saber que eu estou conseguindo passar o meu conteúdo para vocês e você está aprendendo. Isso é só gratificação, é só gratidão, tá? Ó, coloquei um botãozinho, olha que luxo. Agora eu vou colocar o outro. Ó, gente, não se apega ao material, faça. Eu acho que eu falei para vocês no início do vídeo que eu tenho uma aluna, eu acho que eu posso chamar de aluna, que ela me comprou, ela me adquiriu o molde, né? E ela já fez o galo. Então, ela não tinha o material todo, igual o que eu passei aqui, ela fez com o material que ela tinha em casa. E ficou uma perfeição. Ai. Então, eu falo para vocês. Gente, eu ainda tô bem fluenzinha aqui. Então, eu falo para vocês. O importante é vocês fazerem. Olha, que fofura que ficou as asinhas. Então, nós já tá aqui com a asinha pronta, os pezinhos e o biquinho. Simplesmente isso, gente. E agora, nós vai encher a nossa patinha. Vou pegar aqui o meu plumante, vou abrir aqui o meu plumante. Meu plumante tá todo cheio de bolinha. Esse plumante, gente, eram umas peças que eu tinha aqui, né? Aí eu dei uma faxina aqui na loja, eu peguei esse plumante, eu peguei as peças, abri, tirei o meu plumante, que eu não ia jogar fora, e tô aproveitando todos. Vou pegar aqui o meu enchedor. Gente, eu adorei essa forma que eu coloquei aqui. Essa mesa que ficou bem as peças perto, máquina. Aqui tá meu overlock, aqui tá minha máquina industrial e aqui ficou a mesa. Ó, começa a encher pela a cabeça, tá? Primeiro eu vou encher aqui bem o biquinho, ó. Enchendo aqui bem a cabecinha. Ó, que fofura. Teve uma aluna que me pediu para me falar o nome dela e mandar um beijo para ela. Nessa aula, eu vou deixar para a próxima aula, que eu vou pegar o seu nome direitinho e vou trazer anotado, viu, meu amor? Mas desde já você sabe de que eu tô falando. Gratidão, minha querida, por gostar do meu trabalho e por eu saber que eu tô te ajudando de alguma forma.
Ó, gente, tudo que vocês for encher com plumante, vocês abrem bem o plumante, principalmente se for boneca, bichinho assim, para não ficar com aquelas marcas de celulite, né, gente? De celulite. E as nossas bonecas também ficam com celulite, se nós não saber trabalhar com elas, tá? Esse aqui, que ficou a marquinha aqui, eu não quero marcado, gente. Eu quero ver o pescocinho bem bonitinho. Abrir o plumante, voltar com ele lá pra cima. Tudo isso, gente, faz muita diferença, viu? Quando você estiver fazendo as pecinhas de vocês, presta bem atenção. Agora aqui, ó, eu trouxe o meu saquinho de areia, tá? Vou trazer, ó, primeiro eu coloquei plumante aqui no rabinho, na cabecinha. Agora eu vou colocar a minha areia. Eu gosto de fazer o meu saquinho de tecido, tá, gente? Mas vocês podem estar fazendo da forma que vocês achar melhor. Mas o que que acontece? Eu gosto do saquinho de tecido, porque depois eu vou trabalhar aqui na minha peça colocando o meu enchimento. E se for o saquinho de plástico, eu posso furar esse saquinho e vazar aqui a minha areia. E não vai ficar legal, né? Ó, coloquei a minha areia aqui. Lembrando que essa peça aqui, eu tô fazendo mais para uma peça decorativa, mas eu tô usando uma areia, porque se a minha cliente querer colocar como um pezinho de porta, vai dar. Mas se você for fazer só peso de porta, vocês podem colocar bastante areia, tá? Bastante que eu falo. As minhas peças, eu uso 1,5 latra de leite ninho de areia e é o suficiente para o peso de porta. Ó, agora eu só vou encher a minha peça, tá? Por isso que é bom a gente trabalhar com o saquinho de tecido, porque, ó, eu vou usar o meu enchedor. Ou você pode estar usando o cabinho do pincel. Olha que fofurinha já tá ficando. E se o cabinho do pincel ou o enchedor pegar a pontinha no saquinho, vai abrir, né? Vai rasgar o saquinho, não vai ficar legal, a areia vai ficar vazando e não é isso que nós quer, né? Nós quer entregar nossas peças com perfeição. Vou encher bastante aqui no papinho. Esse papinho aqui, ó. Vou trazer o meu enchimento pra cá. Vou arrumando. Ó, gente, como vai ficando. Olha que fofurinha, olha. Tá? Mas eu vou encher bem cheinho isso aqui. O papo aqui, ó. Ó, isso aqui tem que ficar bem redondinho, tá, gente? Bem cheinho. Vai arrumando pra costura também aqui, ó. Ficar bem retinha, tá? Então, nós temos que ter todo esse cuidado com as nossas peças. Alguma dúvida, vocês me tiram lá pelo WhatsApp, tá? Lembrando que quem querer adquirir o molde dessa família da Cocoricó, a promoção 4 moldes por apenas R$ 25. Até amanhã, sexta-feira, tá? Aí depois os moldes vai ir para R$ 10 cada molde, que também não é um preço alto, né? Os meus moldes é um valor simbólico, só para estar me ajudando aqui no canal. Mas 4 moldes, vocês for comprar a R$ 10 cada um, vai dar R$ 40. Se vocês aproveitar a promoção, vocês vão pagar R$ 25 nos 4, né? Então, é uma boa oportunidade de adquirir, se vocês não fazer agora, mas vocês vai ficar com os moldes. Por quê? Molde você tem para toda a vida, se você tiver cuidado com os seus moldes, tá? Colocar em um papel
grosso, um papel que não vai danificar os seus moldes. Olha que fofurinha. Vou colocar mais um pouquinho aqui nesse peitinho. Lembrando que na areia não vai plumante embaixo da areia, tá? Abre bem o plumante. Olha, gente, o pescoço fica durinho, fica bem firme. Olha que papo que ficou bem bonitinho. Olha o rabinho, que fofura. Olha as voltinhas aqui, ó, tudo bonitinho, tá? Olha a emenda aqui da costura, a união, ficando desta forma. Esses pedacinhos de tecido, ó, aqui tá o nosso saquinho com areia. Esses pedacinhos de tecido que eu deixo passando aqui, olha como vai te ajudar agora aqui no acabamento, ó. Aqui é tecido. Vou fechar aqui com a colinha, ó. Desta forma, tá? Ó, passo a cola aqui. Isso aqui, gente, ajuda bastante no nosso acabamento. E aqui eu vou puxar outra parte aqui, ó. Ó, vou fechando aos poucos. Aqui também não tem problema se vocês querem dar pontinho, porque aqui vai vir um acabamento, né, gente? Olha como que fica bem fechadinho, tá? Olha que fofurinha que tá a nossa patinha faceira, gente. Ela tá faceira mesmo, fala sério, que não tá um luxo essa fofura. Olha isso. Tá vendo? Ficando assim. Agora eu vou colocar o bico. O bico, ó, você pode pintar, tá, gente? Você pode estar marcando o tamanho e pintando. Ou como você pode estar fazendo com o feltro, você pode estar fazendo na malha, desta forma. Eu acho assim mais prático e mais rápido. Ó, a costurinha, não tem costurinha. A costurinha é aqui, ó, no meio da cabeça e aqui embaixo. Então, você vai colocar o bico seguindo a costurinha, ó. Do lado não tem, então você não vai colocar assim, tá? Você vai colocar seguindo a costurinha, tá? Ó, desta forma. Ó, olha, tá vendo? Agora você arruma direitinho. Primeiro você arruma todinha, vê as costurinhas, se tá tudo certinho, a costurinha daqui da cabecinha, a costurinha aqui embaixo do papel, tá? Ficou certinho? Você vem aqui, levanta, põe um pouquinho de cola, com muito cuidado para não sujar. Eu não ponho cola na volta toda, não tem necessidade. Levanta aqui embaixo do pescocinho, põe um pouquinho de cola e puxo o meu papinho. E puxo o meu biquinho. Então, ficando assim. Lindo, né? Tá fofo? Vou botar um pouquinho de cola aqui. Ó, ficando assim. Agora eu vou usar 2 botãozinhos para mim fazer os olhinhos. Como que eu vou marcar o meu olhinho? Eu marco desta forma, gente. Eu viro a patinha aqui para mim e eu pego aqui assim, ó. Ó, aqui eu sei, ó, coloco um alfinete e o outro. Aí eu vejo a altura que eu quero o meu olhinho, ó. Aí eu venho aqui, ó, ficou certinho? Olha aqui, a mesma distância que eu deixo aqui do biquinho para um olhinho, eu tenho que deixar do outro lado, tá? Vou ver qual foi a medida daqui. 3 centímetros. 3 centímetros aqui do biquinho, coloquei um olhinho. Da costurinha, 4 centímetros, ó. 3 centímetros daqui do acabamento do biquinho para onde eu coloquei o olhinho, 3 centímetros. Bem no meio da cabecinha. Da costurinha, ó,
4 centímetros, tá? O olhinho vai ficar certinho. Então, da costurinha para baixo, 4 centímetros do acabamento aqui, ó, da onde finalizou o nosso biquinho, para cá, 3 centímetros, tá bom? Tô usando aqui o botãozinho de pezinho. Aqui agora, ó, eu vou dar um ponto. Aqui eu já tiro o meu alfinete. E vou dar um pontinho aqui. Daqui eu passo a minha agulha pra cá. Tiro o alfinete, tá? E coloco o meu botãozinho, ó, um botãozinho de pezinho. Você pode estar colocando uma pérola. Se você for colocar uma meia pérola, você faz esse mesmo procedimento que eu tô fazendo aqui, dá profundidade e cola a meia pérola, tá bom? É muito fácil de fazer essa patinha, gente. Aqui tá demorando, lógico que aqui tá demorando, porque eu tô explicando bem direitinho para vocês. Eu espero que vocês tenham paciência para assistir as minhas aulinhas, tá, gente? E com muita calma fazer a pecinha de vocês. Ó, dou uma puxadinha aqui embaixo do olhinho. Eu dou um arremate, 2 arremates, faço bem firme, gente. Não gosto de fazer minhas pernas, ó, dei 3 arremates bom aqui embaixo do olhinho. Subo aqui em qualquer lugar e corto a minha linha. Finalizada aí? Olha que fofura. Agora vamos para os nossos detalhes. Que é detalhe, tá, gente? Peguei aqui, ó, 2 pedaços de renda, de bordado inglês. O meu aqui eu tô usando um gripe, tá? Mas você pode estar usando um bordado inglês, você pode estar usando a fita, você pode estar fazendo uma faixinha de tecido também. Não faça barra, rasga o tecido que fica uma peça incrível. Então, aqui eu coloquei, vou medir aqui o tamanho do meu, para vocês verem, gente. 50 centímetros de renda. Cortei 2 pedaços, passei aqui um alinhavo, tá? E vou colocar aqui no pescocinho dela. Ó, lembrando que se você for fazer o machinho, se for fazer o patinho, você não faz esse babadinho aqui. Você coloca uma gravatinha, tá? Vou amarrar aqui. Fica um charme, gente, essa nossa patinha faceira. Deixa eu pegar aqui novamente. Coloquei a linha muito grande. E às vezes dá até trabalhinho pra gente fazer acabamento quando a gente faz sozinha, né, gente? Ó, coloco uma linha forte. Eu tô usando aqui a linha de poliamida, tá? A linha pipa também é boa, já trabalhei muito com ela. Ó, amarro bem amarrado. Isso, gente, é apenas detalhinho, tá? Isso é apenas detalhe. Mas fica muito lindo essa nossa patinha farceira. Olha que fofurinha. Fiz 2, tá? O mesmo tamanho. Corzinha diferente. Isso aqui, gente, é só charme, tá? É só charme nessa menina. Ela fica mais farceira ainda. Amarra bem amarradinho. Vocês podem, gente, tá fazendo essas patinhas aqui, levando pra feira. Eu vou dizer pra vocês, menina. Vocês que trabalham em feira, gente, isso aqui é peças que vende muito rápido. Eu já trabalhei muito em feira. Eu vou dizer pra vocês que
eu tinha orgulho de fazer as minhas peças. Deixa eu cortar um pedaço dessa linha aqui. Eu tinha orgulho de montar minhas peças, sabendo que eu ia montar minha banca, colocar minhas peças bem arrumadinha. Outra coisa, vocês que trabalham em feira, arruma as peças de vocês bem bonitinha, arruma com o maior capricho. Que isso também, gente, a vitrine faz diferença, tá? Não pensa vocês que tudo isso não faz diferença, que faz. A vitrine faz muita diferença na hora de vocês arrumar a banca de vocês, tá? Coloca as pecinhas bem bonitinha, bem arrumadinha, pecinhas que tem lacinho, os lacinhos bem arrumadinho, tudo isso faz diferença, tá? Eu aprendi a trabalhar com laços com a nossa eterna Silvinha Borges. Uma coisa que a Silvinha sempre falava: presta atenção nos laços. Não faz um laço de qualquer jeito e coloca lá na peça, que não vai ficar bonito. Você tem que arrumar ele. É isso que chama o seu cliente, é isso que enche os olhos do seu cliente. É a perfeição, tá, gente? Ó, que fofurinha, olha isso. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu peguei aqui uma fitinha de gurgurão. Você pode estar usando a fita que você, da sua preferência. Você pode estar usando, essa aqui eu fiz com a fita de cetim. Olha que luxo. Essa aqui eu fiz os babadinhos com o bordado inglês. Essa aqui eu vou usar uma fitinha de gurgurão. Ó, vou dar aquele lacinho de cadacinho de sapato, ó, gente. Desta forma. Ó, olha o que a Silvinha Borges pegava mesmo no pé das alunas e falava. Ó, o que eu vou fazer? Se eu colocar esse lacinho desse jeito, vai ficar bonito? Não. Então, eu tenho que arrumar o meu lacinho. Ó, arrumar o lacinho, procurar. Olha, agora eu vou vir aqui na minha patinha faceira. Vou colocar esse lacinho. Ó, o que eu vou fazer? Coloquei o lacinho, podia já deixar assim, né? Vou vir aqui, ó, de um ladinho, botar um pinguinho de cola. É só a sujeirinha, tá, gente? Colocar essa pontinha desse lacinho. Olha que luxo. Ó, não vai ficar amassado assim, tá? Vou abrir o lacinho, ó, coloca aqui mais um tilisquinho. Venho aqui com a pontinha e vou abrir aqui o meu lacinho. Olha a diferença, olha como ficou lindo, tá vendo? Agora eu peguei aqui uma florzinha, é um botãozinho também. Vou cortar aqui essa pontinha. Vou vir aqui, ó. E vou colar aqui no meu lacinho. Gente, olha que luxo. Essa fitinha xadrez, como ficou lindo, gente. Olha isso. Uma peça dessa dá para qualquer ocasião, para qualquer decoração, tá? Olha isso. Agora, vou pegar aqui o meu CD. Presta atenção. Vou pegar aqui o meu CD que eu já forrei. Fiz aqui um babadinho com o bordado inglês. E vou colando aqui toda a volta do meu CD. Bem aqui na bordinha aqui do meu CD. Você pode estar usando... aqui você pode estar fazendo a faixa de tecido rasgado, tá? Não faça barra, faz rasgado, que o rasgado fica bem rústico. Para esse tipo de trabalhinho, gente, fica incrível. Se você for fazer o patinho, você rasga uma faixa de tecido e faz uma gravata aqui no pescoço dele. Vai ficar a cara da riqueza, gente, tá? Então, eu dou muitas dicas. Eu gosto de estar passando as ideias para vocês, dando sugestões, né, gente? Não é ideia e não. A ideia, a criatividade é de vocês.
eu gosto de dar algumas dicas. Ó, passei aqui, tá? Olha que fofinho já ficou. Olha o acabamento, tá? Agora aqui, o que que eu vou fazer? Olha só, eu venho aqui, coloco aqui a minha patinha. Olha que luxo que ela já tá ficando aqui. Venho aqui com os pezinhos. Não passo cola ainda, tá? Vou colocar os pezinhos. Não coloca assim, reto o pezinho assim não, tá? Coloca o pezinho mais abertinho assim, tá? Que é pra dar esse charme aqui, ó. Lembrando que a aberturinha vocês colocam pra cima. Se colocar pra baixo também, não vai ter problema nenhum, que vai ficar escondidinho aqui, tá? Procura a posição do pezinho. Aí você vem aqui, você coloca ela pra ver se tá bom desse jeito. Se não tiver, você puxa o pezinho mais aqui um pouquinho pra frente. Esse pezinho tem que aparecer, tá? Olha que fofurinha. Você tá vendo que luxo? Aqui agora, ó, eu venho aqui pra mim saber que o meu pezinho não vai sair do lugar. Coloca um pouquinho de cola. Levanta aqui o outro. Coloca aqui um pouquinho de cola. Então, aqui eu sei que o meu pezinho aqui não vai sair do lugar, gente. Agora, eu venho e passo a cola aqui. Vou colocar a cola aqui. Aqui, gente, vocês passam uma quantidade de cola generosa. Lembrando que vocês não põem na borda, tá, gente? Põe aqui, bem rente aqui. Meninas, eu tô apaixonada com a família da Cocoricó. Se der, eu ainda vou trazer outro vídeo hoje à tarde, senão os 2 vídeos vai ser amanhã. Ó, aqui agora eu viro pra mim ver aqui, ó, colocar minha patinha bem certinha aqui, gente, ó. Sentadinha aqui. Olha isso. Meninas, olha que fofura, gente. Você pode estar fazendo ela com vários tecidos. Ela estampada vai ficar linda, sabe? Aqueles tecidinho bem delicado. As asinhas floralzinho. Vocês podem estar fazendo o corpinho com floral. A asinha lisa combinando as cores, casando as cores. Agora nós vai vir com a nossa linda asinha, gente. Olha aqui. Ó, o que que eu falei da abertura? As 2 aberturas vai ficar para dentro. Lembrando que a pontinha da asa é para trás, tá? Desta forma. Esses detalhinhos aqui é para baixo. Então, você vai vir aqui e colocar as asinhas. E tá finalizada a nossa patinha. Ó, você olha bem direitinho aqui, tá? Você olha desta forma, gente. Pra ficar na mesma alturinha, ó. Coloquei aqui, olhei. Vou colocar um alfinetinho aqui de segurança, que é pra mim saber que tá certinho aqui. Opa, alfinete pequeno. Aqui os meus alfinetes grandes. Aqui. Ó, coloco aqui. Ficou certinho. Coloca aqui um alfinetinho, que é pra mim saber, gente. Que isso aqui não pode ficar torto não, tá? Porque fica muito feio se você coloca uma asa lá embaixo, outra asa lá em cima. Não vai ficar legal. Coloca aqui a outra asinha. Coloca o alfinetinho, ó. Dou uma olhada, tá tudo certinho. Eu olho aqui se tá a mesma distância. 6 centímetros da costurinha. 6 centímetros. Então, aqui a minha asinha ficou certinha. O que que eu faço? Eu não tiro o alfinete, ó. Levanto aqui, põe aqui, ó, um pouquinho de cola. Ó, põe aqui a cola e segura aqui a minha asinha. Vou fazer a mesma coisa com a outra, ó. Com o alfinete, levanto aqui, ó. Põe aqui um pouco de cola. Cuidado para não sujar a peça e não é para colar a asa toda não, tá, gente? É só aqui no meio da asa. Ó, ficou certinha. Agora eu tiro o meu alfinete, levanta aqui o outro lado.
E passa aqui o fio de cola. Venho aqui, ó, seguro. Vou fazer com a outra a mesma coisa. Levanto aqui. Passa aqui o fio de cola. E seguro. E a nossa aula está finalizada. A segunda aula da patinha farceira da família Cocoricó. Olha que luxo. Olha isso, gente. Olha que linda. Ficou desta forma. Você pode fazer também um chapéuzinho, colocar nela que vai ficar linda. Gente, vocês decoram da forma que vocês acharem melhor. O coraçãozinho de vocês é que vai mandar como vocês vai decorar a patinha de vocês. Lembrando que as dicas que eu dei aqui a forma que costura o corpinho, a forma que você pode estar montando as pecinhas de vocês. Se vocês querem fazer as peças de vocês com material, com soft, do jeito que eu estou fazendo aqui, e se vocês não encontrar o material aí na cidade de vocês, entre em contato comigo que eu tenho o material, tá bom? Só que vocês não deixem de fazer a peça de vocês pelo material. Usa o material que vocês tiverem. Ela vai ficar muito linda no floralzinho. Agora, o que vocês podem estar fazendo? Se vocês fazerem o corpinho floral, tiver nas florzinhas rosa, amarelinho, vocês colocam a asinha num tom que combina com as florzinhas no liso. Se vocês querem fazer o corpinho no liso e as asinhas no floral, coloca sempre combinando as cores. O que é combinar? Vocês têm que aprender a casar. Cores que casa, que combina. Isso é perfeição, tá bom, gente? Não tô dizendo que eu sou perfeita. Eu tenho meus desafios também no mundo do artesanato. Vocês acham que todas artesãs têm os nossos desafios? Tem, ó. Faço peças que precisam eu desmanchar, às vezes eu costuro errado, me queimo muito com cola quente, me furo bastante com alfinete. Às vezes a gente fica um pouquinho estressada, não sei se a palavra é estressada, nervosa, ansiosa, para a peça sair logo, aí dá alguma coisa errada, o que a gente pode estar fazendo? Levanta, respira, toma um ar, depois volta para o artesanato, porque isso aqui não é lugar da gente se estressar, não é lugar de ficar nervosa, isso aqui é lugar de paz, de carinho, de dedicação e de amor. Cada detalhinho desse aqui, ó, tem um pedacinho da professora Geni. Quando eu vendo as minhas peças, eu não vendo uma patinha, eu não vendo uma boneca. É atrás daquela boneca tem muito amor, tem muito carinho, tem muita dedicação. Então, o artesanato é isso. Então, não se estresse quando for fazer a sua pecinha que dá alguma coisa errada. Confia em Deus, porque Ele foi quem deu o dom. Ele é o nosso professor. Então, quando eu sento aqui na minha mesa, na minha máquina, primeiro eu agradeço a Ele, porque toda a honra, toda a glória é do nosso Deus. Às vezes tem pessoas que nem lembram, fica tão ansiosa para fazer a peça que não lembra que o professor é quem te deu o dom. É quem te deu a sabedoria e é quem te dá a capacidade. Então, olha isso aqui. Foi a Geni? Sim. Foi com as mãos da Geni, foi com a criatividade da Geni, mas com o dom que Deus me deu e Ele te deu. Então, lembra-se disso, tá, meu amor? Ó, um beijo no coração e a aulinha, a segunda aula da nossa Cocoricó. Hoje foi a patinha faceira, que saiu aqui linda, maravilhosa. Essa é branquinha, essa é uma begezinha mais clara, eu acho que é isso. E todas ficou fofa, linda e maravilhosa. Então venha para o mundo do artesanato, se junta a mim, que vocês vai passar de ano. Ó,
Beijo a todas vocês. Mais uma vez, gratidão a quem já adquiriu esse projeto. E quem não adquiriu, aproveita a promoção. 4 moldes, gente, com 4 aulas maravilhosas por R$ 25, gente. Isso aqui é um curso, gente. A Geni tá dando um curso gratuito para vocês. É só vocês virem para cá. Então, vem comigo. Tchau, tchau e até a nossa próxima aulinha. Assim, se Deus nos permitir. Tá bom? Se ainda dá hoje ainda. Hoje é quinta-feira, eu tenho 2 aulas ainda, porque ontem não deu para mim fazer a aula, né? Então, eu tenho um compromisso de 4 aulas com vocês. Então, já teve a primeira aula, que foi o galo, a segunda, a nossa patinha farceira, e nós tem da nossa galinha de micro-ondas e a nossa veda porta. Então, gente, é bastante trabalhinho para a professora. E eu tenho que cumprir com a minha palavra com vocês. Então, por isso que eu falo, ajuda o Ateliê WJ, gente. Compartilha, deixa o joinha, gente. E vamos hypar. Ó, beijinho, tchau, tchau. E até a nossa próxima aula. Se assim, se Deus nos permitir. Tchau, tchau, meninas. E fala pra mim, meninas, o que vocês achou aqui do meu novo cantinho, tá bom?